Oi, pessoal! Hoje, então, nós estamos na nossa 10ª aula da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional e a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento alimentar, tá bom? Antes de mais nada, eu queria contextualizar um pouco para vocês qual é o tipo de perfil de paciente que muitas vezes a gente acaba pegando em consultório, né? E isso não sou eu que está falando, a gente tem milhares de estudos discutindo e abordando um pouco essa questão, tá? O perfil do nosso paciente, de uma forma geral, é um perfil daquele paciente que tem uma grande dificuldade para aderir a qualquer tipo de tratamento, de intervenção. Principalmente quando essas intervenções, elas exigem uma modificação no comportamento alimentar, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente vai falar um pouco sobre comportamento alimentar hoje, né? Então, por que é importante a gente trabalhar com comportamento? Por que é importante a gente conhecer quais são os aspectos que influenciam no comportamento alimentar? Para que a gente possa, de alguma forma, sensibilizar, motivar esse nosso paciente, para que ele possa efetivamente aderir ao programa, aderir ao tratamento e ser beneficiado dessa intervenção. Tudo bem? Então, olha só, esse estudo aqui é um estudo que foi feito com pessoas frequentadores do nosso Sistema Único de Saúde, né? E mostravam de um N bastante importante, olha, 11.842 pessoas, um percentual muito alto de baixa adesão a tratamentos, 30,8%. E é isso que a gente observa mesmo quando a gente faz pesquisa científica, quando a gente vê outros estudos relacionados à intervenção, né, que muitas vezes o nível de comprometimento é baixo. E a gente vai discutir um pouquinho o porquê que isso acontece durante a nossa conversa de hoje, tá? Gente, então, olha só. Então, partindo desse pressuposto, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que manter esse paciente sempre motivado. Para que ele consiga ter sucesso, persistir na sua mudança, a gente precisa alimentar essa motivação dele. Então, a gente tem a definição de motivação, que é um conjunto de processos, né, que dão um comportamento, uma intensidade, uma intenção, uma direção determinada, né? Para que esse indivíduo ele continue buscando esse propósito, buscando a sua real, o seu real objeto de consumo, tá? Para a gente poder despertar verdadeiramente essa motivação nos nossos pacientes, nos nossos clientes, tem dois aspectos bem importantes que a gente precisa conhecer com profundidade. Qual é a motivação intrínseca desse indivíduo e qual é a motivação extrínseca? A motivação extrínseca é tudo aquilo que o mantém motivado, mas que vem do exterior. Então, por exemplo, a condição social, econômica, os estímulos externos que eles têm, os amigos, né, a mídia. Então, essas são informações que podem mantê-lo motivado, podem manter essa pessoa motivada, mas que é algo extrínseco, que não vem verdadeiramente dele. A motivação intrínseca é algo que parte dele, né? Uma necessidade real e que essa pessoa sentiu e automaticamente reconheceu a importância de uma determinada tomada de atitude, tá bom? Então, olha só, essa motivação intrínseca, ela dá para esse indivíduo, né, a capacidade ou a condição dele desenvolver autonomia sobre as suas ações, né? Dele conseguir se relacionar com as emoções e com as dificuldades que podem vir na sequência, né? E automaticamente ele consegue desenvolver competências, ele consegue desenvolver habilidades ou estratégias para que ele consiga se manter sempre motivado e atingir o objetivo desejado. Então, é super importante quando a gente
faz algum tipo de mudança de comportamento nesse paciente para que ele permaneça motivado e tenha mais adesão, que a gente consiga identificar qual é a sua motivação intrínseca, porque a motivação intrínseca dá para esse indivíduo a capacidade de desenvolver esses 3 aspectos: a autonomia, a condição de se relacionar com as dificuldades, com o problema e com a questão em si de forma clara, e a competência para conseguir resolver esse problema, tá bom? Então, a gente tem algumas vertentes que estudam muito essa questão do comportamento. A gente tem esse estudo voltado para a parte de alimentação, para a parte de doenças crônicas, né? Então, a gente tem várias linhas. Uma das linhas que eu queria conversar aqui com vocês é a teoria social cognitiva, né? Essa teoria social cognitiva, ela valoriza muito essa questão do comportamento que a gente está falando, e ela descreve o comportamento humano como sendo determinado pelas suas disposições internas e também pela influência ambiental. Então, ou seja, eu tenho as minhas questões, as minhas motivações, os meus fatores e as minhas percepções internas que me motivam, né, que geram uma necessidade da tomada de ação. Mas isso também vai ser influenciado por inúmeras questões ambientais que eu recebo influência o tempo inteiro, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, então, o comportamento diretamente interligado a fatores ambientais e fatores pessoais internos que estão muito relacionados a questões cognitivas, né, que você foi construindo de acordo com a sua experiência, de acordo com o que você vivenciou, experienciou ao longo da sua vida, tá? Então, esses são os princípios da terapia social cognitiva. E o que a gente precisa observar? Que esses 3 fatores, eles estão sempre interrelacionados. Olha lá, as setinhas, né? Elas estão interligadas, como se fosse um mecanismo mesmo de retroalimentação, tá bom? Então, olha só, então, o que a teoria social cognitiva ela fala? Que apesar do indivíduo ter o desejo de realizar uma mudança, né, e ele tem o desejo de ser o responsável por essa mudança, né, concretizar essa mudança, que no caso pode ser uma mudança de comportamento alimentar, a gente, enquanto profissional, tem como auxiliar esse indivíduo a aprimorar um pouco essas habilidades que ele desenvolveu. Então, dessas várias habilidades, a gente tem algumas que são muito comentadas nas terapias cognitivas, né? Questão da autoeficácia, autocontrole e autoavaliação ou autorregulação. Então, é super importante a gente entender o que esses conceitos, né, que a gente vai dar o nome também de habilidades que a gente quer que o nosso paciente desenvolva, o que significam. Então, autoeficácia, olha só, uma frase que mostra pra gente muito o que essa autoeficácia quer dizer, né? Ó, quanto acredito que eu sou capaz de superar essas barreiras. Então, é a habilidade que eu tenho em reconhecer o meu potencial, né? Então, por isso que muitas vezes a gente trabalha com metas a curto, médio, longo prazo, metas mais simples, intermediárias e mais complexas, e aí o paciente ele vai alcançando essas metas, né, e ganhando mais confiança, reconhecendo o seu poder e reconhecendo a sua autoeficácia. É extremamente importante que a gente empodere o nosso paciente, o nosso cliente, e que ele reconheça que ele é autoeficaz, que ele consegue dar conta do determinado problema ou da determinada questão que ele quer resolver, tá bom? Depois a gente tem o autocontrole, ó, o quanto tenho controle sobre as minhas ações frente a ambientes. Então, lembra que a gente comentou que os fatores externos influenciam bastante? Esse aqui é o ponto, então, né? O quanto eu consigo perceber as influências externas, o impacto que essas influências externas têm sobre mim e o quanto eu consigo controlar esse desfecho, o quanto eu consigo controlar o efeito que essa interferência externa vai ter sobre mim, tá? Então, eu preciso reconhecer a minha capacidade, eu preciso reconhecer o impacto que os fatores externos têm sobre as minhas ações,
né? E aí entra o terceiro critério ou a terceira habilidade, a autoavaliação. Em que momento que eu me encontro hoje frente a algum objetivo, frente a algo que eu quero alcançar, né? Então, em que momento eu estou? Eu estou no momento pronto para concretizar essa mudança ou não? Eu preciso me munir de mais informações, de mais estratégias. Então, essas três habilidades, elas precisam ser reconhecidas e o profissional, enquanto um profissional que faz aconselhamento, ele precisa dar para o seu cliente o ferramental para desenvolver essas habilidades, porque essas habilidades elas estão diretamente relacionadas com a manutenção da motivação. Então, olha só, dentro de todo esse contexto que a gente está discutindo, né, a gente sabe que grande parte das atitudes que os nossos pacientes, que os nossos clientes têm, vem a partir de conceitos, de informações que ele recebe. Então, por exemplo, vou ganhar peso, vou ficar saciado, vou ficar doente, determinada atitude faz eu me sentir bem comigo mesmo. Então, essas frases, elas mostram o quê, né? Algo que o nosso paciente ele consegue perceber de forma muito clara, que as atitudes deles certamente têm uma consequência. Então, a gente pode intermediar esse processo, né, desenvolvendo no nosso paciente, no nosso cliente, a percepção de que se essa consciência é uma consciência positiva, o que eu preciso fazer, por exemplo, para me manter saciado. Então, voltando a falar, a gente dá ferramentas, né, para esses pacientes, para esses indivíduos de fato conseguirem iniciar um comportamento e manter-se dentro deste comportamento. Por que muitas vezes isso não dá certo? Por que muitas vezes o nosso paciente desmotiva? Por que muitas vezes a gente tem uma baixa adesão às intervenções e aos tratamentos de uma forma geral, né? A gente tem algumas explicações na literatura, a gente tem alguns autores que trazem um pouco essa discussão à tona, né? E eles discutem, eu trouxe aqui um recorte especificamente para vocês de obesidade, que é uma área onde a gente tem um dropout, uma taxa de abandono de tratamentos muito grande, que é o quê? Falta de compreensão, muitas vezes, da condição do paciente, falta de compreensão de aspectos genéticos desse paciente, com mais profundidade da doença que ele tem, até para ajudá-lo a resolver essa doença, né? E muitas vezes falta de empatia, eu coloco aqui, né? Essa pesquisa ela não fala sobre isso, mas outras pesquisas falam. A questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, sentir ou tentar perceber um pouco quais são as suas reais dificuldades, para que a gente ajude esse paciente a traçar metas factíveis, né? Para que a gente ajude esse indivíduo a modular suas ações dentro de um contexto que caiba na sua rotina, que seja viável, que seja sustentável. Então, isso é extremamente importante. Além disso, nós sabemos que qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de comportamento recebe uma influência direta também do que a gente chama de normas, né? E essas normas, elas são ditadas a partir de uma percepção do contexto social, que a gente pode dizer até de uma pressão social, né? Então, crenças sobre alguns códigos de conduta, sobre alguns perfis que a gente precisa tomar para sermos aceitos em determinados ambientes, para determinadas pessoas. Então, quais são, hoje em dia, alguns dos nossos principais elementos, referências para crescer, para desenvolver essas normas? Internet, Instagram, rede social, mídia social, né? Então, a gente sabe que esses meios, hoje em dia, influenciam fortemente a crenças sobre o que é se alimentar adequadamente, corretamente, e por isso existe toda uma preocupação adicional com a qualidade do tipo de informação que é difundida nesses meios, né? Porque a gente sabe que eles são importantes influenciadores. Então, uma questão aí importante, né? Então, através dessas normas, a gente acaba tendo como referências crenças do que os outros fazem, né, o que os outros pensam que a gente deve fazer, e muitas pessoas se deixam levar por
por essa pressão e acabam aderindo a esse tipo de comportamento ou atitude, reforçando muitas vezes consequências ou desfechos que não são tão saudáveis nem tão positivos assim, tá? Então, olha só, nesse slide aqui, a gente tem um resumo de tudo que a gente conversou e que fala um pouco sobre a abordagem da ação fundamentada. Então, lá a gente começa do final para o começo, tá? Então, eu tenho lá o comportamento, né? E eu preciso lembrar que o meu comportamento, ele é o reflexo de uma intenção que eu tenho, né? Essa intenção, ela é influenciada por 3 aspectos importantes que a gente já falou, né? As minhas expectativas, o valor que eu dou para as coisas, as minhas normas sociais e o quanto eu desenvolvo aquela minha habilidade de autoeficácia e de controle. Então, tudo isso vai reforçar ou não a minha intenção para que eu consolide um comportamento, tá? Então, olha só, as minhas atitudes, a minha expectativa, o valor que eu dou às coisas, recebe uma influência direta do quê? Das minhas crenças, dos meus comportamentos, das coisas que eu experienciei ao longo da vida e dos resultados que eu tive a partir de determinadas atitudes. As normas sociais recebem uma influência direta também das minhas crenças normativas e de uma motivação para obedecer um determinado padrão. E a autoeficácia, controle, tem uma relação direta com o quê? Né? Com crenças de controle e a percepção de capacidade, né? Então, a capacidade que eu tenho para concretizar determinada ação. Então, esses 3 aspectos, eles são diretamente relacionados com o que a gente chama de variáveis subjacentes, que fecham esse ciclo aqui. Então, as variáveis subjacentes, que não são menos importantes, pelo contrário, elas são as bases para que todo esse processo aí aflore, são comportamentos ou experiências passadas que eu tive com alimentos, com pessoas, com ações, tá? Variáveis demográficas e culturais, então variáveis relacionadas à cultura de um povo, à cultura da minha família, né? Estigmas que eu fui criando ao longo da minha vida, a minha personalidade, o meu estado de humor, as minhas emoções e como eu lido com essas minhas emoções, né? As minhas percepções de risco, do que verdadeiramente me motiva ou me impulsiona a uma tomada de atitude, né? O quanto a mídia tem um papel nas minhas ações, o quanto eu me deixo envolver pela mídia. Então, todo esse conjunto de fatores, que é bastante complexo, interfere diretamente no meu comportamento. E agora eu adiciono ainda o quê? Fatores ambientais, que reforçam aí, que valorizam ou não a minha intenção de mudar um determinado comportamento ou uma ação, tá bom? Então, essa é a abordagem da ação fundamentada, que foi descrita por Fishbein e Azen em 2010. Então, olha só, se a gente tiver que trazer um pouquinho isso lá para o começo da nossa discussão, então a gente descreve quais são aí as motivações internas e as motivações externas, tudo bem? Então, as minhas motivações internas são as minhas crenças, né? O valor que eu dou para as coisas a partir de tudo que eu experienciei ou vivi, e as motivações internas, o quanto eu confio no meu potencial, o quanto eu sei que eu tenho a chance de desenvolver e de conseguir determinada atitude. Então, a gente pode explorar aqui, né, essa lógica que a gente está conversando, nessa representação. Então, determinantes sociocognitivos do consumo de frutas, verduras e legumes de adolescentes brasileiros. Então, olha só, a gente tem ali aqueles fatores subjacentes, né? Então, se eu comer mais frutas ou verduras, eu vou gostar mais de mim. Principalmente amigos, então como os amigos e as mídias sociais elas lidam com essa valorização de consumo de frutas, verduras e legumes, do quanto eu vou ser beneficiado com esse consumo, e a questão da autoeficácia, o quanto eu me sinto capaz de comer fruta, verdura, legumes, em alguma situação, por exemplo, que pode ser uma situação que remeta a uma dificuldade. Então, quando os meus amigos estão por perto,
Por quê? Porque os meus amigos, eles não comem. Então, eu vou, de certa forma, ter uma ação contrária, né? Então, o quanto eu me sinto capaz de reforçar essa minha capacidade. Então, tudo isso vai refletir em atitude, né? É um exemplo de normas que são sociais, descritivas, normas cautelares e a minha autoeficácia. Então, tudo isso gera, né, o que? A minha intenção, que pode ser de fato uma intenção genuína, em começar a comer mais fruta, verdura e legumes, né? Então, esse conjunto que a gente viu até agora, né, de atitudes, normas e autoeficácia, geram em média 29% do estímulo para que eu efetivamente tenha uma ação, tenha uma mudança de comportamento. E 16% aproximadamente são as influências sociais, tá bom? Uma outra questão que a gente tem também é a teoria do modelo de crenças em saúde, que foi descrita lá em 1977, Help Believe Model, que gira muito em torno também da manutenção da motivação, então manter esse indivíduo motivado e com vontade de continuar um determinado movimento, um determinado comportamento que ele iniciou, tá? Então, para isso, ele destaca 4 pontos importantes. Então, a suscetibilidade desse indivíduo a um determinado problema, né? A severidade, a gravidade, o impacto que esse problema tem para esse indivíduo na sua percepção. Mas, ao mesmo tempo, falando de percepção, se essa pessoa ela percebe quais são os reais benefícios de uma determinada tomada de atitude, então ele vai ganhar em quais aspectos, aspecto de saúde, aspecto de energia, de vitalidade, mas também é importante que essa pessoa perceba quais são as barreiras que ela vai ter que ultrapassar no decorrer do caminho, até para que ela consiga se preparar, né, e transpor essas barreiras. Então, em todas essas estratégias, gente, o nutricionista, né, ele pode ter um papel de aconselhador. Então, a gente pode trabalhar dentro de uma lógica de aconselhamento nutricional. E o que a gente quer dizer quando a gente fala do nutricionista fazendo esse aconselhamento? Nós podemos ser facilitadores desse processo de mudança, né? A gente pode dar condições ferramental para esse paciente evoluir dentro desse processo, né? E o que isso significa objetivamente? A gente pode ajudá-lo, por exemplo, estabelecendo metas e planejar essas mudanças, né? Quais são as ações que ele precisa tomar para efetivamente chegar nessas mudanças, olhando para a parte difícil também, né? Então, quais são os obstáculos que você vai encontrar no meio do caminho e que tipo de ações a gente pode experimentar para tentar resolver esses obstáculos. Mas também tem um outro aspecto muito importante que é valorizar as conquistas, né? Para que a gente trabalhe com a motivação de forma efetiva, eu preciso valorizar constantemente as conquistas que esse indivíduo está fazendo. Para quê? Para que ele se sinta capaz, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se a gente trabalhar dessa forma, a gente está dando condições desse indivíduo mudar comportamento. E aí, falando uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, né? Mudar comportamento envolve não só ganhar conhecimento a respeito de algo, mas sim gerar uma atitude em cima disso. E é isso que a gente quer que o nosso paciente, por exemplo, desenvolva, tá? Então, nós precisamos trabalhar como facilitadores aí. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com ele, né, facilitando a percepção das mensagens e dando condições, mediante as estratégias apresentadas, dele perceber o que funciona mais ou menos. Mas é extremamente importante que esse paciente, ele tome uma postura, uma participação ativa nesse processo. Ele perceba que a gente está ali ajudando, mas que o elemento principal, que o ator principal da história é ele, tá? Então, quando a gente trabalha com esse aconselhamento ele pode ser um aconselhamento diretivo, não diretivo e eclético. Tá? Então, quando a gente fala em método de aconselhamento diretivo, eu estou falando de método de aconselhamento clínico. Né? Então, o que acontece? O profissional conduz toda a entrevista, dirige a entrevista, estabelece os problemas, os objetivos, né? E atribui isso para que o cliente tenha uma postura ativa
para executar o que foi sugerido. O método não diretivo, ele é muito baseado no processo de amadurecimento, de construção, né? Então, isso depende, claro, né, de trabalhar com o conteúdo emocional do paciente, as experiências, a maturidade, o quanto ele confia nas suas expectativas, mas tem uma postura bastante diferente do aconselhamento clínico, por quê? Porque aqui o paciente ele assume um pouco as rédeas na condução da consulta e da programação de todas as metas, objetivos e estratégias. Então, o paciente é quem dirige essa entrevista. A gente fica numa postura aí mais de ouvinte, né? E vai conduzindo à medida que o paciente vai expondo as suas dificuldades, as suas intenções e as suas necessidades. E a gente tem o método eclético, que é quando a gente associa os dois de maneira simultânea. Então, em algum momento, o profissional assume a liderança aí nessa consulta, direcionando de forma mais específica. Em outras, a gente deixa o paciente falar, esclarecer as suas emoções e colocar aí as possibilidades e as suas opiniões de forma mais expressiva, tá bom? De qualquer forma, a gente precisa, né, independente do tipo de aconselhamento que você vai trabalhar, a gente precisa construir uma condição que garanta a adesão desse paciente. Ele precisa aderir ao tratamento, né? Então, a gente tem algumas outras estratégias, além de mantê-lo motivado, além de desenvolver a autoeficácia, tem outros aspectos que são super importantes. A gente precisa ter um relacionamento próximo, estreito, de confiança com esse paciente. Ele precisa sentir na gente um porto seguro, e isso a gente trabalha muito desenvolvendo uma condição não julgadora, sem julgamentos para com esse paciente. Então, apenas ouvindo o que ele relata, trabalhando isso, acolhendo, sem julgamento, né? A gente precisa avaliar os pensamentos, sentimentos e perceber um pouco quais são as necessidades que esse meu paciente tem. A gente também precisa conhecer quais são as expectativas dele, o que ele deseja com esse planejamento, né? O que ele deseja com a mudança desse comportamento, para que a gente possa identificar se é intrínseco, se é extrínseco, como é que eu consigo motivar esse paciente. É super importante a gente perceber isso, né? Preciso de um contato contínuo, então não adianta ele vir no meu consultório uma vez, eu dar uma orientação, ele vai embora e eu nunca mais encontro. Isso não funciona, né? Então eu preciso ter um contato contínuo, seja ligando, seja fazendo consultas periódicas, seja mandando mensagens. A gente precisa alimentar essa relação e a gente precisa o tempo inteiro relembrá-lo. Olha, você tem esse desejo, você conseguiu concretizar as metas que a gente estabeleceu. Então a gente precisa ter aí essa proximidade com esse paciente. Sempre ser positivo. Isso não quer dizer que a gente não vá levantar os aspectos que precisam ser melhorados, de forma nenhuma. A gente precisa fazer isso, mas de uma forma, novamente, não julgadora, empática, né? Dando condições desse paciente mudar essa atitude e mostrar sempre que as coisas têm um lado positivo, que ele consegue mudar. Então, a gente determinou uma estratégia para essa semana. Eu vou comer alimentos integrais, por exemplo, né? Então, foi lá uma estratégia para a gente atingir um determinado comportamento. Não consegui. Então, não adianta você rechaçar teu paciente, por quê? Tá vendo? Não. A gente identifica, pontua, né? Olha, então a gente tinha uma meta, essa vez não deu, mas o que aconteceu? Quais foram as dificuldades? Como é que a gente pode agir diferente? Tenho certeza que você vai conseguir, que vai dar certo, que os resultados vão ser positivos. É muito importante a gente passar para ele essa ideia de positividade, né? E valorizar o comer, que o comer é bom, que o alimento não é nosso inimigo, né? Que a gente pode ter prazer em comer e que a gente tem que simplesmente aprender a comer corretamente, aprender a comer em equilíbrio, né? Trazendo aí o conceito da nutrição, mas também de uma postura e de um relacionamento saudável com esse alimento, tá bom? Além disso, a gente tem algumas outras atitudes que são bem importantes para reforçar essa questão da adesão. Não adianta a gente querer passar um monte de informação de uma única vez para esse paciente, ele não vai conseguir nem assimilar
isso, né? Então a gente vai fornecendo informações de forma gradativa, conforme o interesse e a necessidade dele. Às vezes é melhor a gente trabalhar uma ou duas orientações, reforçando, né, pontuando essas informações, contextualizando, mostrando por que elas são importantes, né, do que a gente passar uma orientação gigantesca, cheia de normas, cheias de condutas, que muitas vezes são muito difíceis até de serem apreendidas, tá? Estabelecer prioridade dentro de tudo aquilo que o paciente planeja, que o paciente deseja. Então, o que é prioritário? A gente vai começar por qual ação, né? E é legal entregar um material escrito, porque quando a gente entrega um material escrito também, né, isso ajuda o paciente a lembrar o que foi combinado, que ele tem um compromisso, mas eu não preciso escrever um livro, né? Eu posso trabalhar de uma forma criativa, pontuando as questões mais importantes, tá bom? E uma última questão, realizar periodicamente avaliação nutricional, né? Então, a gente precisa avaliar esse paciente, a gente precisa medir os resultados. Então, na semana passada a gente falou da importância da avaliação. Isso é uma forma, né, da gente avaliar como é que a gente está caminhando, relatar os resultados que foram obtidos, tá? E sempre que possível conversar com os familiares, conversar com os amigos, para que a gente possa fazer uma rede aí para atender esse paciente de forma completa e de forma bastante efetiva. Aqui a gente tem algumas referências, espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês. Até mais!